Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre MMS. Há pouco mais de uma semana eu tomei conhecimento da existência dessa aberração pseudocientífica chamada MMS. Na verdade, MMS foi o nome dado pelo charlatão que resolveu inventar que isso era uma substância milagrosa, que seria um medicamento natural. A gente já vai discutir essa questão do natural. Mas pelo que eu entendi em português, o pessoal chama de solução mineral milagrosa ou solução mineral mestre. Trata-se meramente de cloreto de sódio. As substâncias químicas muitas vezes têm nomes semelhantes, então é muito fácil a gente confundir uma coisa com a outra, né? A gente sempre ouve falar em hipoclorito de sódio, que é a solução base da água sanitária, né? A Cândida, a gente chama de Cândida, que é uma marca, né? Tem a Quiboa, várias marcas de água sanitária. A água sanitária é essa solução de hipoclorito de sódio, uma solução relativamente fraca, né? Que a gente usa para desinfecção de banheiro, né? Ou também tem a soluçãozinha de hipoclorito que a gente usa para desinfetar verduras, né? A gente vai lavar lá a alface, não quer que tenha cólera, né? Principalmente daquela época do vibrião do cólera. Ficou muito na moda isso. Não, lave com hipoclorito de sódio, né? Mas é assim, era algumas gotinhas daquela solução na água, você deixava as verduras lá dentro, ficava um tempo de pausa, mas depois enxaguava muito bem. E assim, uma coisa que todo mundo que já lavou banheiro sabe, a água sanitária é tóxica. Ela irrita as narinas, né? É irritante para as mucosas. Então imagina se você ingerir aquilo, né? Inclusive, quando você vai lavar banheiro, usar água sanitária, é sempre bom deixar a janela aberta, a porta aberta. Mas, de qualquer forma, essa é outra substância ainda. O que eles estão vendendo, dizendo que é remédio, que é uma medicação, é o cloreto de sódio. É diferente, né? A fórmula aqui do hipoclorito, o hipoclorito é um NaClO, tem um O só, né? Um oxigênio só na fórmula, por isso que é hipo. Hipo vem de menor, né? A gente tem hiper para maior, tipo hipermercado, é grandão. Hipo é quando é menor, esse prefixo significa isso. Aí o cloreto de sódio é o NaClO2, então já é outra substância, não é a mesma substância. O cloreto de sódio é usado já como alvejante em escala industrial para clarear polpa de madeira, porque já é outra substância mais forte. E é realmente tóxico, que é diferente do hipoclorito. O hipoclorito ele é tóxico em soluções mais concentradas, né? Mas o cloreto de sódio realmente é venenoso. Você não deve ter contato com ele. Especialmente por via oral. Aí veio um esperto aí, um cara daquela seita estranha, cientologia lá dos Estados Unidos. O lugar para ter seita estranha nos Estados Unidos, né? A cultura deles parece que é muito prolífica para formação de seitas bizarras, né? Algumas não tão bizarras, mas parece que é um lugar onde as pessoas criam muitas religiões, né? Aí nem vou colocar entre aspas, porque muitas religiões de fato são formadas nos Estados Unidos, né? Principalmente na linha do protestantismo, a gente tem muitas religiões que nasceram nos Estados Unidos. Mas que tem seita bizarra mesmo, assim, que você não consegue compreender de onde saiu, tem. E essa cientologia é uma delas, que tem uma história lá, me lembra um pouquinho aquela cultura racional aqui do Brasil. Essa história de que alienígena veio para a Terra e aí trouxe a verdade, a revelação, coisa muito bizarra mesmo. Então chegou esse sujeito e ele inventou que, nossa, tem aqui ó, um remédio natural,
Você pega o cloreto de sódio, é solução 28%, e ativa com ácido, que pode ser o ácido cítrico ou o ácido clorídrico. Eu tô vendo o pessoal vendendo por aí a solução de ácido clorídrico, 4%. Aí, quando você ativa ele vira uma outra substância tóxica que se chama dióxido de cloro. É o ClO2, CDS, que eles estão chamando. CDS é o nome realmente que eles estão usando. Que também é uma substância altamente tóxica, usada como alvejante de polpa de madeira também, para processos e fabricação de tecido, papel, essas coisas. E assim, a minha primeira graduação é em têxtil e moda. Eu posso garantir para vocês que a indústria têxtil é uma das mais poluentes que existem. O descarte dos resíduos da indústria têxtil é muito difícil, são altamente tóxicos, poluentes. Então não vem com história de que dióxido de cloro pode ser medicamento, porque não é. Não é medicamento mesmo. Ainda que a minha especialidade não seja química, eu posso afirmar para vocês. Isso aqui não é medicamento. Isso aqui é veneno. Tá? As pessoas que estão vendendo isso estão vendendo veneno. Uma substância tóxica como se fosse medicamento. É uma atitude criminosa. Não é só irresponsável, é criminosa. Então aí vamos voltar naquela questão do natural. Não é porque a substância é natural que ela não é tóxica. Para começo de conversa. Várias plantas são venenosas. E elas não deixam de ser naturais por causa disso. Comigo ninguém pode, por exemplo. É uma planta venenosa. A gente usa como planta ornamental porque as folhas são bonitas, mas todo mundo sabe que tem que deixar longe dos animais domésticos porque é tóxica, inclusive para os animais domésticos. Porque é natural não quer dizer que é saudável, não quer dizer que não é venenoso. Vários venenos têm origem natural. Até da natureza das plantas, que elas contenham algum tipo de veneno, porque é uma defesa delas para que os predadores das plantas, que é quem as come, não deseje comê-las. Tem muita coisa que a gente come que tem algumas toxinas, aí a gente faz processos para reduzir. Como é o caso do feijão, por exemplo, né? Muita gente tem problema comendo feijão, leguminosas, porque elas contêm algumas substâncias que são tóxicas e que tem gente que tolera bem, tem gente que não tolera, aí deixa de molho e tal, toda aquela história para ficar menos tóxica. Tem gente que não tem problema e tem gente que tem problema. Então é assim, as plantas em geral elas têm toxinas. Não quer dizer que porque é natural o negócio não é venenoso. É uma insanidade. Agora sim, eu não sei qual que é o conceito de natural que eles estão usando. Todos os elementos químicos são encontrados na natureza, mas cloreto de sódio, dióxido de cloro, são tudo substâncias obtidas por reações químicas em laboratório, né? Não é encontrado assim na natureza isso aí. Você não acha uma solução de hipoclorito de hipoclorito de sódio ou de cloreto de sódio pronta na natureza. Eu acho que a confusão vem do cloreto de sódio. Cloreto de sódio que é o sal de cozinha. De fato, o sal de cozinha é natural, a origem dele é natural. Mas ele é obtido por uma série de processos que na verdade não são naturais, né? A gente não pega simplesmente a água do mar e usa para temperar a comida. Tem todo um processo que é químico, no qual a gente obtém o sal, o cloreto de sódio. E não é porque o cloreto de sódio, NaCl, ele pode ser ingerido com segurança, que qualquer substância química que tem cloro e sódio, né, porque a gente respira o oxigênio, a gente pode ingerir oxigênio, por exemplo. Isso não é verdade, a gente não pode ingerir oxigênio, a gente só pode respirar. O único gás que a gente pode ingerir é o gás carbônico, que a gente ingere na forma de ácido carbônico nas bebidas gaseificadas. Mas mesmo assim, um monte de gente tem reações, não pode beber, depois ficar rotando, né? Então, não é assim, não é porque o negócio tem elementos químicos que a gente ingere de uma forma que a gente pode ingerir de qualquer outra forma.
Não vai achar que porque a gente pode ingerir cloreto de sódio, aí você tem um negócio chamado clorito de sódio, vai ser a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É diferente. É tudo diferente. Tá? Em química é assim. Por exemplo, o álcool etílico, o etanol, que a gente encontra nas bebidas alcoólicas, ele tem 2 carbonos, né? Vem do esse et. É um prefixo que nos quer dizer em química orgânica que ele tem 2 carbonos. E ele a gente pode beber em certos volumes com uma certa segurança, né? Embora tenha gente também que morra intoxicada com bebida alcoólica. Agora, o metanol, álcool metílico, que é aquele que tem um carbono só, seria o C com uma hidroxila ou H, que inclusive foi usado para fazer render o álcool etílico na época da crise do álcool aqui no Brasil, lá nos anos 90, né? Ele é tóxico, altamente tóxico, você não pode ingerir de jeito nenhum esse. Então é assim química, sabe? Tem uma coisinha diferente, já é outra substância, funciona de forma completamente diversa. Então não se deixem enganar, tá bom? O que eu acho mais perverso nessa história toda desse MMS é que o pessoal tá vendendo isso como medicação para um monte de coisas, né? Artrite reumatoide, câncer, HIV, né, AIDS, resfriado, e aí até para, por exemplo, autismo, que é na verdade, um tipo de deficiência, né, não é a minha especialidade o autismo, mas eu sei que pessoas com autismo são pessoas que conseguem levar uma vida relativamente normal, tendo um suporte terápico, né, elas têm algumas dificuldades com relacionamento, comunicação, né? Mas são pessoas que conseguem ter uma vida relativamente normal. Na verdade, não é uma doença. E aí é muito discriminatório vender isso como uma cura para o autismo, né? E o pior é que, assim, em geral, essas crianças, elas não podem se defender como nós podemos, né? Eu posso olhar para você e dizer, não vou tomar esse troço, não é remédio, isso é veneno. Mas uma criança autista, em geral, ela não tem essa condição de comunicação, né, de se recusar. Muitas vezes ela é até submetida à vontade dos pais. E muita gente está dizendo, né, muitos desse grupo, né, dessa seita charlatã, aconselham que se introduza no reto da criança, né, se coloque essa solução cáustica pelo ânus da criança, além de ser uma coisa desrespeitosa, né, desumana, do ponto de vista assim, de se desrespeitar a integridade ao corpo, a uma parte íntima da criança, ainda é algo que destrói o intestino da criança. Vocês imaginam uma coisa dessa? Né? É de uma perversidade tremenda. E embora a Anvisa proíba a venda desse produto aqui no Brasil como medicamento, o produto está sendo vendido com total tranquilidade. Eu estou vendo no Mercado Livre vários anúncios. Alguns dizem assim que não é remédio, viu? Dá um aviso assim, não é remédio. Ou fala que só vai mandar o protocolo por e-mail, não escreve lá. Mas a partir do momento que está sendo vendido com esse nome, né, com esse nome MMS e CDS, ele já está avisando atingir o público que vai ingerir, né? Que é um público muito simples, eu percebo, né? Inclusive eles escrevem textos, o pessoal que vende, escreve textos com muitos erros de português. E não é preconceito linguístico eu falar isso, tá? Não é. Porque uma pessoa que se declara especialista numa determinada área da saúde, que teria pesquisado química, biologia, essa pessoa teria que ter uma formação para ter um português correto. A gente não escreve artigo científico com erros de português, desculpa. Mas não. Então esse pessoal é um bando de esperto e ainda por cima não tem qualificação científica nenhuma. Eu fico pensando que teve aquela época que tinha remédio falsificado, né? Muita mulher engravidou, tomando pílula. Às vezes até que o marido tinha feito vasectomia, então elas tomavam pílula para transar com a amante. E aí elas acabaram engravidando, assim. Um drama tremendo, sabe? Uma coisa horrenda.
E aí, ficou sendo considerado na época a falsificação de remédios como crime hediondo, né? E esses remédios não faziam mal, eles só não funcionavam. Quer dizer, só não funcionar o remédio é algo muito grave, né? Mas o caso, assim, do MMS é um caso muito grave. A gente não pode, de jeito nenhum, ficar quieta diante disso. A gente tem que denunciar isso, sim, isso tem que acabar. Não pode ser vendido como medicamento. Se até a venda é permitida para outros fins, aí é outra coisa. Mas ser vendido com esse nome, já o kitzinho para fazer ativação, etc., isso aí é charlatanismo dos bravos. E eu vi uma loja que foi aberta, inclusive em Franca, com CNPJ e tudo, e que diz que é de produtos naturais e vende praticamente só esse kit. Né? Você vê que é uma empresa de fachada para vender isso. Eles vendem vários kits com combinações diferentes e produtos relacionados a isso, que dizem que potencializa e tal, 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 tal. E vende uma ou outra coisa, né? Outra substância lá, um pó de não sei o que, tal, pra fazer parecer que tem variedade. Mas não tem variedade nenhuma. Você entra na loja virtual, só vende isso. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então a gente tem que saber também muito bem o que a gente está fazendo. A gente tem que denunciar e acabar com essa palhaçada. Porque a Anvisa é muito boa para confiscar misoprostol quando a Women on Web manda aqui para o Brasil para tentar ajudar as mulheres a fazerem um aborto seguro. E o misoprostol não é uma substância proibida no Brasil. O misoprostol é permitido porque ele é um medicamento importante, inclusive para ajudar no caso do abortamento espontâneo. A única questão é que ele não é de distribuição livre. E aí a Anvisa vai lá, confisca, dificulta. Se fosse uma clínica de aborto, se fossem lojas vendendo misoprostol, a Anvisa teria já fechado tudo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhado da minha indignação neste assunto. Tchau, tchau. Que é tóxica, inclusive para os animais domésticos. A Jasmine.